E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Diego Secom e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês a entrega da quarta fase do Tech Challenge da minha equipe. Junto dos meus colegas Alexandre, Jéssica, Rodrigo e Wilton, nós formamos a equipe 12 da oitava turma de pós-graduação em arquitetura de software da FIAP. E falando um pouco sobre o problema proposto pelo Tech Challenge, existe uma lanchonete de bairro que está expandindo devido ao seu grande sucesso. Porém, com a expansão e sem um sistema de controle de pedidos, o atendimento aos clientes pode se tornar caótico e confuso. Então, veio a proposta para o nosso desafio, que é o desenvolvimento de um sistema para controle e pagamento de pedidos. Já falei isso algumas vezes para vocês nas apresentações anteriores, mas só para recapitular. E agora, falando em específico sobre a entrega da quarta fase, o desafio que foi proposto para nós está resumido aqui na tela, onde a gente vai ter que fazer a arquitetura de microserviços. Aí eu vou passar certinho com vocês apresentando o que aconteceu, o que nós fizemos, Aonde tivemos a separação do nosso monolito em microserviços, implementação de banco de dados SQL no NoSQL e comunicação entre microserviços. Falando sobre CI/CD e versionamento, foi solicitado para nós continuarmos com o deploy automatizado via GitHub Actions, agora para todos os microserviços e não mais para o nosso monolito. E qualidade de código, aonde nós tivemos que implementar análise de código estático, que seria o SAST, via SonarQube. Os nossos testes unitários, ou os testes da aplicação, deveriam estar com uma cobertura mínima de 80%, e foi necessário implementar também um BDD para automação com Cucumber, Então, um teste automatizado da nossa aplicação. E agora falando um pouco sobre a arquitetura de microserviços, para dar um start aqui na nossa apresentação. Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Anteriormente, a nossa aplicação estava numa arquitetura monolítica, com uma aplicação Java Spring Boot. Então, nós tínhamos uma API REST, que foi implementada com Java Spring Boot, aonde ela tinha basicamente esse desenho aqui no modelo C4. Nós tínhamos a nossa API REST, que tinha todos os endpoints, todos os recursos para controle de pedidos. Nós tínhamos o nosso banco, que era o Tech Challenge DB, que estava rodando dentro da AWS, no RDS, com uma imagem PostgreSQL, e lá fazia todo o controle de produtos, pedidos e clientes e também pagamentos. Junto a isso, tínhamos a comunicação com o serviço externo, que era o nosso gateway de pagamento, e nós estamos utilizando o Mercado Pago. Então, basicamente, esta daqui era a nossa solução. Uma API REST com Java, Spring e PostgreSQL. E agora, na proposta que foi feita para o desafio da quarta fase, nós tivemos que fazer a separação da nossa API REST monolítica em microserviços. Então, basicamente, este é o desenho que ficou dos nossos 3 serviços, onde dividimos aquele monolito em uma API para controle de pedidos, uma API para controle de pagamentos e uma API para controle de produção ou cozinha, que chamamos de Cookie API. Seguindo as boas práticas de microserviços, cada microserviço tem o seu banco de dados próprio, onde eu vou apresentar um pouco melhor para vocês depois sobre as tecnologias utilizadas, e a comunicação entre os serviços foi feita praticamente toda com filas SQS da AWS. Então, utilizamos o conceito de mensageria para comunicação entre microserviços, tornando as coisas assíncronas, que no nosso modelo é o ideal para a nossa solução. E mantemos aqui a Payment API se comunicando com o nosso serviço externo de Payment Gateway, que é o Mercado Pago. Então, esse aqui é um resumo do C4 da nossa aplicação. As 3 APIs, Cookie API, Order API e Payment API, cada uma conectando no seu banco, o TC Cookie DB, TC Order DB e o Payment Entity, e a sua comunicação através de fila e mensageria. E agora, falando
especificamente de cada serviço que a gente criou. Começando aqui pelo Payment API, né? Nós temos o Tech Challenge Payment API, que é uma REST API para integração com o provedor de pagamentos, Mercado Pago, né? E suas funcionalidades principais são a gestão e processamento de pagamento de pedidos, integração com o gateway de pagamento, que é o Mercado Pago, né? E a comunicação assíncrona com a API de pedidos via mensageria. Olhando para o modelo C4 que eu apresentei, né? A API de payment ela envia informações para a API de pedido, dizendo que aquele pedido ele já foi pago, né? E vice-versa. O pedido envia notificações para Payment API através de mensageria, dizendo que houve um pedido criado aguardando pagamento. Na API Payment API, as tecnologias utilizadas foram Java, Spring Boot e Amazon DynamoDB. Eu vou dar uma pausa aqui e falar um pouco sobre uma das facilidades que a arquitetura de microserviço traz, né? Um dos benefícios que nós consideramos bem importante nessa fase e que exploramos um pouco além, né? Quando você trabalha com uma arquitetura de microserviços, não necessariamente você precisa ter as mesmas tecnologias em cada API que você vai desenvolver. Então, você pode ter o seu produto funcionando com tecnologias diferentes. E esse é o caso de uso que a gente está trazendo. Então, Payment API é o nosso serviço de pagamento, né, a nossa API de pagamento, que está sendo feita com Java, Spring e DynamoDB, que é um banco NoSQL da Amazon. Agora, indo para o contexto de pedido, né, que é o nosso Tech Challenge Order API, ele é uma REST API para gestão de pedidos de clientes. Suas funcionalidades principais consistem na gestão e controle de pedidos, integração assíncrona com a API de produção, que é a API da cozinha, via mensageria, e a integração assíncrona com a API de pagamento, também via mensageria. Que eu comentei para vocês, nós temos todas aquelas filas da AWS SQS, postando e recebendo mensagens, né, processando, que é o famoso conceito de pub-sub, né? Alguém publica, alguém lê essa mensagem, faz um listener nela e processa. Já a nossa API de pedido, ela foi construída com as tecnologias Java, Spring e PostgreSQL. Já dá para notar aqui que teve uma diferença da API de Payment, onde Payment utilizou o DynamoDB, uma solução NoSQL, e Order utilizou uma solução relacional, um PostgreSQL, um banco de dados relacional. Lá no final eu vou comentar um pouco melhor sobre por que a decisão de uma API usar o Dynamo e a outra usar um relacional PostgreSQL. Indo um pouco agora para o contexto de como que é a nossa API de produção, a API da cozinha. Então vamos lá. Tech Challenge Cookie API. É uma REST API para a gestão de produtos e pedidos na cozinha do restaurante. Suas funcionalidades principais consistem na gestão de produtos e cardápio, listagem de pedidos em produção, atualização dos status do pedido e comunicação assíncrona com a API de pedidos via mensageria. Tecnologias utilizadas: Nest.js, Node.js e PostgreSQL. Aqui você faz boom. Muda um pouco a visão que nós temos, né, sobre a aplicação, aonde ela nasceu com Java, PostgreSQL, monolítica. Depois ela foi dividida em 3 APIs diferentes, duas que continuam utilizando Java, né? E uma terceira API que a gente está utilizando Node.js com Nest.js, que é um framework para criação de APIs no ecossistema Node. Então, isso é uma das facilidades, né, dos pontos positivos em você utilizar uma arquitetura de microserviço. Você ter diversas tecnologias no ecossistema da tua aplicação. E aí, pessoal, voltei. Vamos falar um pouco aqui sobre a arquitetura do nosso projeto. Então, eu estou aqui com o diagrama de arquitetura atualizado, né, com as alterações que nós fizemos agora na fase 4. E eu vou focar nos pontos específicos que nós implementamos. Então, aqui vocês podem ver, né, que a gente está dentro de um contexto da AWS, dentro de uma rede privada, etc. Nós já apresentamos esse modelo para vocês. E agora eu vou focar nas alterações, nas diferenças da fase 3 para a fase 4.
Eu vou começar falando sobre o SonarQube. Dado que existe a necessidade de nós avaliarmos o código que está sendo produzido, já que agora nós estamos divididos em 3 microserviços, então 3 repositórios de códigos diferentes, é necessário uma ferramenta, para os desenvolvedores terem um controle e garantir que o código produzido está seguindo as diretrizes da empresa, está seguindo boas práticas e os desenvolvedores não estão criando códigos sujos, os famosos code smells. Então, para esta solução, para a gente conseguir publicar o código que passe por um monitoramento e fique de fácil acesso para todas as pessoas, todos os integrantes da equipe, qual foi a solução que nós fizemos? Nós pegamos uma imagem do SonarQube e colocamos ela dentro da AWS. Então, nós criamos um container que está rodando lá dentro do namespace de monitoramento, onde nós já tínhamos Grafana e Prometheus, ou Prometheus, e agora nós adicionamos o SonarQube lá. Todo deploy ou pull request que é aberto para as nossas branches principais lá dentro do GitHub, é feita uma análise do código, a famosa análise de código estático, que é o SAST. É feito o build desse código, a validação e envio desse código para o Sonar, para os desenvolvedores terem acesso à plataforma visual e entenderem se o código está seguindo boas práticas ou não. Beleza. Saindo aqui da parte do SonarQube, vamos agora para os nossos novos namespaces. Dado que houve a necessidade da quebra de mais microserviços, antes nós estávamos em um serviço monolítico e agora estamos no conceito de microserviços. Nós criamos um namespace para cada um dos serviços, onde nós temos o Cookie Namespace, Order Namespace e Payment Namespace. Tanto Cookie quanto Order, eles seguem praticamente o mesmo padrão, Toda a parte aqui do Kubernetes, com o Ingress, o replica set, o autoscaling, etc., o deployment, tudo que foi necessário para fazer a implantação do nosso código lá dentro dos pods do EKS. E aqui temos uma instância do RDS rodando com o banco de dados. Então, beleza. E aqui embaixo nós temos o cookie, seguindo o mesmo padrão, toda a parte da arquitetura necessária para a nossa aplicação rodar dentro do EKS e o seu banco de dados. E aqui na parte do Payment Namespace, a diferença que nós temos é que existe um DynamoDB rodando, diferente dos outros nossos bancos que são PostgreSQL rodando dentro do RDS. Ok, e agora aqui dentro da AWS eu quero mostrar para vocês exatamente o que eu acabei de mostrar ali no nosso diagrama de arquitetura. Eu vou começar mostrando o nosso Kubernetes Servers, que é onde está sendo hospedado os nossos APIs, dentro dos pods bonitinho. Então nós temos um cluster, que é o nosso cluster do EKS. Dentro desse cluster, nós vamos ter os recursos. E aqui dentro desses recursos, a gente tem tudo que é necessário para a nossa aplicação estar rodando e temos os namespaces. Cookie, Order, Payment e o Monitoring. Mostrando o Monitoring, a gente vai ter o SonarQube rodando aqui, Nós fizemos a implantação há um tempo atrás aqui para garantir que estava tudo certinho, então já faz algum tempo que está criado. Então temos o SonarQube rodando. Dentro do namespace de Cookie, nós temos a API do Cookie rodando, Está implantada há mais de 1 hora. Enquanto carrega aqui, dentro do namespace de Payment, também tem a API de Payment rodando e de Order segue o mesmo padrão com a Order API rodando, cada uma no seu namespace dentro do nosso cluster do EKS. Ok. Saindo do EKS, vamos entrar um pouco nas nossas filas. Para a construção da nossa solução, nós precisamos criar algumas filas dentro da AWS, utilizando o SQS da Amazon. Então nós temos
fila para criação de pedidos dentro do banco de dados de cookie. Então, toda vez que chega um pedido novo e ele é constatado como pago, né, entre as comunicações da API de Order e de Payment, a API de Order vai fazer uma publicação nessa fila para criar este pedido lá no banco de dados de cookie, aonde a cozinha vai estar consultando essa lista, né, para ter acesso aos pedidos que devem ser produzidos. Nós temos um Order Product Create QE, aonde todo produto criado dentro do contexto de cookie, que seria o nosso contexto de cozinha, né, nossa gestão de produtos, vai ser enviado esse mesmo produto lá para o banco de dados de Order, né? Então o Order ele vai ter todo o seu encapsulamento dos produtos para não precisar consultar diretamente na API de cookie. Então o Order ele vai ter uma réplica de todos os produtos criados dentro de cookie e toda vez que houver uma deleção, né, uma inativação, no caso de produtos, ou atualização de produtos, a API de cookie, né, que é a nossa API de produção ou de cozinha, ela vai enviar mensagens para essas três filas aqui, create, delete e update, para a API de order, que está consultando, né, está fazendo um listener nessas filas, ela vai consumir essa informação e vai criar os mesmos produtos, e vai atualizar os produtos, vai inativar os produtos na base de dados de order. E também nós temos uma fila para status update order, né, onde a ideia é tanto a API de cookie, quando o funcionário finalizar um pedido, né, então dado que eu recebi um produto para produção, um pedido para produção, fiz a produção dele, eu vou disponibilizar ele para ready, que é quando o cliente pode ir fazer a coleta desse pedido. E quando o cliente fizer a coleta do pedido, nós disponibilizamos o status desse pedido para finished, que é quando o cliente já coletou o pedido, para o nosso controle ali de todos os status do pedido. Então, através dessa fila, a API de cookie, que é a API de produção, consegue se comunicar com a API de order. E também a API de Payment utiliza essa fila para notificar a API de Order que um pedido que estava pendente de pagamento passou para o status de pago. Então, a API de Payment faz um post, né, nessa fila, ou ela vai mandar uma mensagem nessa fila informando para Order que houve uma mudança de status de pagamento para aquele pedido. E da mesma forma, nós temos aqui uma fila para Payment Order Create QE. Todo pedido que chegar no contexto da API de pedidos vai ser enviado lá para o banco de dados de Payment, né, através de uma comunicação assíncrona, para que o contexto de Payment faça a criação desse pedido, faça a sua organização em questão de pagamento, emita lá a sua solicitação para o Mercado Pago e aguarde quando o pagamento for gerado, né, para informar para a API de orders que tudo ocorreu bem. Então, essas aqui são as nossas filas. E agora, né, apresentando para vocês o API Gateway da nossa aplicação, onde nós estamos expondo todas as rotas da nossa solução para o mundo externo, né, sendo que cada um desses paths vai bater no microserviço específico. Então, nós temos o microserviço de cookie, o microserviço de order e o microserviço de payment. Para apresentar para vocês a nossa solução em produção, eu vou fazer uma solicitação de pedido aqui. De pedido, né? Então, nós temos aqui um endpoint para fazer o post de um pedido, certo? Vou fazer o teste dele. Eu já preparei um JSON aqui, onde eu vou colocar esse JSON, onde eu tenho o Customer ID e o Products, e um produto específico, com uma observação, né, que não tem queijo nesse produto, nesse pedido. Então, foi feita aqui a criação deste pedido no contexto de pedidos, né, com sequence 9. Dado que um pedido foi criado no contexto de pedidos, nós conseguimos ver esse pedido lá na base de payment. Se eu vim aqui e acessar o DynamoDB,
nós temos as tabelas, e dentro de tabelas nós temos a Payment Entity, que é o banco de dados do contexto de pagamentos, e nós temos, onde fica mesmo? Explorar itens da tabela. E aqui nós temos todos os pedidos criados, né? Então eu vou encontrar aqui, ó, tem um pedido que está com o status de pending. Então esse pedido ele chegou, foi enviado da API de pedidos para a API de pagamentos através das filas que eu apresentei para vocês. Então perfeito. Agora eu vou pegar o ID do pedido que foi criado aqui no contexto de pagamento, certo? E aqui no nosso API Gateway eu vou usar um recurso que diz se qual o status de pagamento desse pedido. Ele está com pagamento como false. Aí o que eu vou fazer? Aqui na API de Payment, eu vou fazer um GET deste pedido, certo? Então, o pedido ele foi criado no contexto de Payment, e a partir disso eu consigo pegar qual é o QR Code que foi gerado pelo Mercado Pago, né? Para ser efetuado o pagamento. Lembrando que nós estamos usando o Mercado Pago no contexto de teste, tá? Então, está no modelo de testes. Eu vou vir aqui, eu vou atualizar, ó, é um QR Code diferente. Eu vou gerar o QR Code e vou efetuar o pagamento através do aplicativo do Mercado Pago. Estou abrindo aqui. Então, estamos num contexto de teste. Vou fazer a leitura do QR Code. Ele já entendeu aqui, ó, o valor, certo? De R$ 28,00. Vou efetuar o pagamento. Pagamento processando. Pagamento processado, certo? E agora, se eu voltar no nosso API Gateway e fazer uma requisição para este mesmo pedido, né? ID do pedido, lá na API de pedidos, o status dele deve estar como true, que já foi pago. Então, beleza. Aquele pedido que antes estava como false foi enviado para o contexto de pagamento. Pagamento se comunicou com o serviço externo, que é o Mercado Pago. O Mercado Pago identificou que houve um pagamento, enviou a informação para o nosso contexto de pagamentos, e o pagamento atualizou o status, né, desse pedido no contexto de pedidos. Então, tem toda essa comunicação entre os microserviços. Beleza. Dado que um pedido está pago, ele está disponível para produção, ok? E este mesmo pedido, se eu consultar o status dele aqui no GetById, de pedidos, este pedido está com o status de prepare, certo? Então ele está sendo preparado, ele foi enviado para a cozinha preparar. Então eu vou pegar esse mesmo pedido e vou lá na cozinha, vou atualizar o status dele, orders, path, para ready. Então esse pedido nesse momento está pronto, foi finalizado. Então tá aqui, ó, mesmo order ID, status ready. Se eu vim aqui no endpoint getById de pedidos, consultar o mesmo pedido, está com status ready. Então houve a comunicação entre os dois microserviços no contexto de cookie, produção, e order, que é o pedido. Vou fazer novamente uma atualização para finished. Então foi enviado para finished, mesmo ID de pedido, e aqui no getById de pedido, ele deve estar com o status de finished, porque ele já foi entregue ao cliente. Então aqui eu demonstrei para vocês a comunicação entre os nossos 3 microserviços, explicando como que ficou organizado tanto a parte dos containers que estão rodando, né? Cada namespace com a sua aplicação rodando, e os seus bancos de dados, né? Onde o Payment API utiliza um DynamoDB, que é esse carinha aqui que eu mostrei para vocês, certo?
A API de cookie, que é a nossa API de produção, e a API de order, que é a nossa API de pedidos, utiliza o PostgreSQL, cada um da sua instância RDS rodando. Ainda falando um pouco sobre a nossa solução, que hoje está em produção, né? As nossas APIs criadas, aqui dentro do nosso repositório do Gateway, né? Onde nós fazemos todo o provisionamento do nosso API Gateway dentro da AWS, nós criamos um GitHub Pages para ficar claro para vocês todos os endpoints que é exposto pelo Gateway, né? Onde ele redireciona para as nossas APIs. Então temos aqui os endpoints de Payment, Order e Cookie, onde vocês conseguem explorar e descobrir toda a solução que a nossa aplicação possui. Voltando aqui, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre CI/CD e versionamento das nossas aplicações. Então aqui eu quero apresentar para vocês um pouco de como ficou a nossa solução lá no final, né, dentro do GitHub. Para a quarta fase do Tech Challenge, nós criamos todos esses repositórios, onde nós temos diagramas da nossa aplicação, utilizamos ali para um controle, documentação de algumas coisinhas. Tech Challenge BDD, que é o nosso repositório que está guardando o nosso teste automatizado com Cucumber. Tech Challenge K8s, onde fica tanto o deploy do nosso cluster, do EKS, quanto a grande provisionamento da nossa infra. Temos o Tech Challenge Kiwi, que fica responsável por criar todas as nossas filas dentro da AWS. Tech Challenge Payment API, que é o repositório da nossa API de pagamentos, junto com a implantação dela, né? Então tem o Terraform, que faz a parte de provisionar o recurso lá dentro da AWS após a imagem ter sido deployada lá no ECR. Então, toda essa parte de build da aplicação, publicação da build da aplicação, publicação da imagem lá para o ECR na AWS e instanciação dessa imagem dentro dos containers que foram provisionados ali pelo K8s fica nos repositórios das APIs. Então nós temos o repositório da Payment API, o repositório da Tech Challenge Order API e o repositório do Tech Challenge Cookie API. Todas elas com esse provisionamento da imagem e a implantação dentro do Kubernetes. Além disso, nós temos o Tech Challenge Gateway, que fica responsável por fazer o provisionamento do recurso do API Gateway ali dentro da AWS. O Tech Challenge DB, que fica responsável por instanciação das máquinas, né, para o nosso RDS rodar. E também o DynamoDB ficou incluso junto desse repositório. Temos o Tech Challenge Lambda Auth, que é a nossa Lambda Authorizer, que foi entregue na fase passada, né? E o Tech Challenge VPC, que fica responsável por fazer a configuração da nossa VNet privada ali dentro da cloud. Ok. E agora falando sobre as políticas de proteção dentro do GitHub. Aqui eu trago um exemplo para vocês, né, mostrando como foi configurado o Payment API com as suas políticas de proteção na branch main, que é a nossa branch principal, né, aonde requer aprovadores, requer pull requests, bloqueia commits diretos na main e aplica isso. Todas essas regras são aplicadas em todos os nossos repositórios de API ou não. Né? Então, tanto o nosso repositório de cluster, de gateway, qualquer coisa de infra, todos os repositórios seguem a mesma regra de proteção e policies na branch main, onde só consigo subir códigos novos através de pull requests com aprovadores mínimos. Continuando aqui, né, falando sobre as GitHub Actions. Aqui eu tenho um exemplo para vocês, né, de uma action que executou no Payment API através da esteira CI/CD, né? Então houve uma automação ali do GitHub Action através de um pull request que foi aberto para a branch main.
Esse pull request ele está só em estado de aberto, ele não foi completo ainda. Então vocês podem ver que nessa action rodou apenas o build and test para verificar se a aplicação buildou e passou todos os testes escritos da aplicação, e o Sonar Scanner, onde pega o nosso código e envia ele lá para a AWS, para a nossa máquina que está rodando o Sonar Cube. Então, esse daqui é uma action que rodou no contexto da criação de um pull request. E aqui eu tenho uma action que rodou num contexto de merge de um pull request. Então, foi aberto um pull request para branch main e esse mesmo foi completo. Então, neste momento, nós temos um build and test, Sonar Scanner, aí temos novos passos que é o build and push ECR image. Então, ele buildou a aplicação, gerou uma imagem, né, Docker, e enviou essa imagem lá para o ECR, fez a publicação dessa imagem lá para o ECR dentro da AWS. Após isso, nós temos o Terraform Verification and Apply, que vai pegar todo o Terraform da aplicação, vai passar pelo status de verificação e vai aplicar esse Terraform, que vai ficar responsável por pegar essa imagem que foi deployada no ECR e jogar ela para dentro do EKS de tal forma que ela rode, né, com todas as suas variáveis de ambiente, etc. Então, essa aqui é uma esteira CI/CD de merge na branch main. E aqui, né, mostrando um pouco de como que ficou a política de proteção na branch main, um pull request que ele está aguardando aprovações, onde vocês conseguem ver que está vermelhinho aqui, né, não foi completo ainda, e nesse caso o mesmo PR ele foi aprovado pelos aprovadores requisitados, né, e ele também passou nos steps de validação de código, né? Então nós integramos as actions para quando abrirem um PR para branch main, executa alguns steps. E aqui ele está disponível para merge porque passou em todos os está com todos os pontos da nossa política de proteção check, né? Que é passar no build and test e ter um mínimo de aprovador. E agora, pessoal, eu quero navegar aqui dentro do GitHub para mostrar para vocês como que ficou a versão final do nosso projeto. Então nós temos aqui a nossa organização, que é a FIAP Salt 12, né? Aqui nós temos um README que demonstra quem são os autores desse projeto, no caso a minha equipe. E aqui nós temos informação da ordem de execução, caso alguém queira executar toda a implantação dentro da sua conta da AWS através do CLI ou algo assim. Então tem uma sequência, né, para ser executada e até através das pipelines é interessante rodar nessa sequência para garantir toda a construção da sua infra na AWS. Então, beleza. Vou começar pelos repositórios. Eu vou fazer um filtro aqui da fase 4. Esses são os repositórios que eu comentei com vocês, né, na apresentação anterior. E o que eu quero demonstrar aqui para vocês é como ficou as actions das nossas APIs, tá? Então eu vou passar aqui por cada uma das APIs e mostrar as últimas actions que rodaram, né? Então nós temos tanto aquela action de um pull request aberto, quanto a action do pull request que foi mergeado para main. Essa daqui foi uma action que fez tanto build, Sonar Scan, gerou imagem e deployou no ECR e fez o push da API pelo Terraform. Todas as nossas APIs elas seguem praticamente o mesmo padrão de actions. Então, se eu acessar aqui a Cook API, ela também tem as suas regras, né? Então, nós temos a pipeline de CI/CD e temos uma pipeline especial do Sonar Cube para caso alguém queira rodar, né? Trigar aqui e executar só as validações do Sonar para esse caso em específico. E no Order API, seguindo o mesmo padrão, nós temos o Build and Docker Image Deployed to AWS, que vai fazer tanto a questão do PR que foi aberto para branch main e o complete
do PR da branch main, pegando essa imagem, jogando para o ECR e mandando lá para a AWS. Algo interessante que nós necessitamos para utilizar a GitHub Action, fazer a conexão com a AWS e deployar as imagens lá para dentro do ECR, foi a utilização de secrets dentro do GitHub numa forma global para a nossa organização, né? Já que tudo vai ser deployado dentro da mesma conta da AWS, para as mesmas configurações serem replicadas para todos os repositórios, nós criamos secrets que são genéricas, né? Então, todos os repositórios conseguem utilizar essa secret. Então, pessoal, e agora falando um pouco sobre qualidade de código e testes, né? Aqui eu trago para vocês como ficou a implementação do SonarQube com as nossas aplicações, né? Então o código ele foi enviado lá para o Sonar, que passou pela sua análise e está mostrando aqui tanto a questão do coverage, etc. Aqui vocês podem ver que está lá no nosso... esse link aqui é o do load balancer da nossa aplicação, então da nossa AWS. Então nós temos a imagem rodando o SonarQube, dentro das nossas CI/CDs, lá na nossa pipeline GitHub Actions, a gente pega esse código, manda lá para o Sonar, lá na AWS, ele passa pelas validações e aqui nós conseguimos ver as métricas detalhadamente, né? Então, nós atendemos a solicitação da cobertura mínima de 80% e eliminamos os code smells da aplicação. Então, aqui vocês conseguem ver o resultado de cada uma das nossas aplicações com seus testes de aplicação. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Sartori e hoje a gente vai falar um pouco sobre BDD. O BDD é uma prática de desenvolvimento de software que visa integrar práticas de desenvolvimento orientado a comportamento com testes automatizados. A ideia principal é que os testes devem ser escritos em uma linguagem que seja compreensível tanto para pessoas técnicas quanto pessoas não técnicas. Ou seja, desde um dev, um QA, até um product manager, um diretor, um gerente, enfim. Em termos práticos, os testes BDD se concentram em descrever o comportamento esperado de um software através de exemplos de cenários. E esses cenários eles são escritos em uma linguagem semelhante à linguagem natural, utilizando palavras-chave como dado, quando ou então, ou no inglês, o given, when ou then. E aqui nós temos o nosso BDD para a nossa aplicação, passando pelos microserviços de order, payment e cookie. Agora aqui com o projeto aberto, a gente pode observar o BDD escrito com a linguagem Gherkin no Cucumber. E a gente pode entender melhor agora como que funciona a linguagem natural. A gente escreveu aqui dois cenários, um teste positivo e um teste negativo. O cenário 1 aqui a gente consegue ler até como uma narrativa. Dado que o cliente cria um pedido e obtém um QR Code, quando efetua o pagamento do pedido e o pagamento é confirmado, então o pedido deve ser entregue para a cozinha, para sua produção e seu status deve ser preparing. E, após o preparo, a cozinha deve evoluir o pedido para ready e, após a retirada do pedido pelo cliente, o pedido deve ser evoluído para o status finish. Assim como o outro também, a mesma coisa. Nós conseguimos ler como uma narrativa. Dado que o cliente cria o pedido e obtém o QR Code, quando ele efetua o pagamento no pedido e o pagamento é recusado, então o pedido deve ser evoluído para o status finish. Essa é a linguagem natural utilizando o Gherkin. Aqui nós temos os testes escritos, né? Aqui segurando o Ctrl, eu consigo aqui ir para cada um desses testes, né? Que estão dispostos nessas classes aqui, given, then, when, respeitando, né, o momento de cada um no teste, né? Por exemplo, aqui, dado que um cliente cria um pedido e obtém o QR Code, seja mimado aqui para o given step, aonde eu vou pegar o base URL, vou concatenar aqui com o meu microserviço, com o breadcrumb aqui do meu microserviço, e vou fazer o que um assert aqui nas respostas que eu for obter do meu microserviço. Eu vou colocar aqui o order ID, né, que eu gerei aqui desse pedido dentro de um contexto, e eu consigo utilizar ele em outros passos aqui.
Enfim, aqui eu crio o pedido e aqui eu obtenho aqui o QR Code. Voltando aqui no GEC, aqui quando efetuo um pagamento do pedido e o pagamento é confirmado, bom, aqui eu verifico se o pagamento ele já foi feito, ele vai voltar como falso. Aqui eu pago o pedido e aqui eu dou um assert aqui, deu ok, eu espero alguns segundos e aqui eu faço novamente a mesma requisição da primeira, para verificar se está pago e dessa vez ele vai voltar como true. Legal, esse passo acabou. Então o pedido deve ser entregue à cozinha para a produção e seu status deve ser preparing. Vamos ver como foi implementado. Aqui eu pego o base URL, concateno aqui com o breadcrumb e a order ID, pego do contexto e faço a requisição aqui para ver em que status que ele está. Ele está aqui no preparing. Legal. Aí aqui, após o preparo, a cozinha deve evoluir o pedido para ready. Como foi implementado, aqui eu dou um patch, onde a cozinha, eu vou mandar para o microserviço daqui da cozinha, né, para ele evoluir para o status ready. E aqui eu verifico, né, se foi para o ready mesmo. E aqui eu interajo com o microserviço de order para ver se lá também foi evoluído para ready. Legal. E o último passo aqui, após a retirada do pedido do cliente, o pedido deve ser evoluído para status finished. Legal. Então eu faço outro patch aqui no microserviço da cozinha para o status finished. Aguardo alguns segundos aqui para verificar no order se está com finished. Ok. E a mesma coisa acontece aqui para o teste negativo, onde eu crio um pedido, que é exatamente o mesmo método do outro. Aí ele efetua o pagamento aliás, ele tenta efetuar o pagamento, mas o pagamento ele é recusado. Então, aqui ele tem que voltar como falso. Ok, voltou como falso, então o pedido deve ser evoluído para o status finished. Então aqui ele verifica no microserviço order aqui que está no status finished, no status finished. E nesse contexto ele nem chegou lá no microserviço cookie porque o pagamento não foi efetuado. Legal. Sabendo aqui de todo esse contexto, vamos executar. Ver se está tudo funcionando. Vai demorar um pouquinho aqui, por conta até do await. Legal. Aqui, 37 segundos. Aqui eu tenho um teste end-to-end de 2 cenários aqui para minha aplicação.